Eu engravidei sem planejar, aos 24 anos, logo depois de mudar com meu namorado para um apartamento pequeno e cheio de caixas. O problema é que minha irmã mais velha, a Júlia, está tentando ser mãe há 2 anos, gastando fortunas em tratamentos e chorando a cada mês que o resultado dá negativo. Quando eu contei a novidade, em vez de um abraço, recebi a acusação de que eu tinha estragado tudo e roubado o momento dela. Agora minha família está dividida entre celebrar meu bebê ou esconder minha barriga para não magoar a Júlia. E eu me sinto a pior pessoa do mundo por algo que eu nem controlei. Tudo começou com um cheiro. Sabe aquele cheiro de café passado que a gente ama logo de manhã? Pois é, do nada, ele virou o meu pior inimigo. Eu estava na cozinha do apartamento novo, desviando de uma pilha de caixas da mudança que eu ainda não tinha tido coragem de abrir. O Lucas, meu namorado, estava montando a mesa da sala e o barulho da furadeira parecia estar acontecendo dentro da minha cabeça. Eu achei que fosse apenas o cansaço da mudança, o estresse de organizar a vida em um lugar novo, mas o meu corpo estava tentando me dizer algo que eu não queria ouvir. Fui até a farmácia no final da rua, de moletom e chinelo, tentando me convencer de que era apenas um atraso bobo. Comprei o teste mais barato, voltei para casa e deixei ele em cima da pia enquanto tentava focar em desembalar os pratos. Quando finalmente olhei para aquele bastãozinho de plástico, o chão pareceu sumir. 2 linhas. Não eram clarinhas, não eram duvidosas. Eram 2 linhas azuis, fortes e autoritárias. Eu me sentei no vaso sanitário e fiquei olhando para a parede descascada do banheiro por uns 10 minutos. O Lucas continuava furando a parede na sala, alheio ao fato de que o nosso orçamento apertado e os nossos planos de viajar no próximo ano tinham acabado de ser jogados pela janela. Mas por mais assustador que fosse pensar em fraldas e creches, o medo que apertou meu peito tinha nome e sobrenome: Júlia Cavalcante. A Júlia é minha irmã 4 anos mais velha. Ela sempre foi o exemplo de perfeição da família. Tirava as melhores notas, casou com o primeiro namorado sério, o Rodrigo, e tinha o plano de vida todo traçado em uma planilha de Excel. O objetivo dela para os 28 anos era estar no 2º trimestre da gravidez. Mas a vida, como a gente bem sabe, adora ignorar planilhas. Nos últimos 24 meses, a vida da minha irmã se resumiu a agulhadas, exames de sangue e uma contagem obsessiva de dias férteis. Eu vi a Júlia se transformar. Aquela mulher vibrante e segura deu lugar a alguém que vivia em um estado de luto constante por filhos que ainda não existiam. Eu a acompanhei em consultas, segurei a mão dela quando ela chorou porque a vizinha apareceu grávida e ouvi horas de desabafos sobre como ela se sentia quebrada por dentro. Agora imagina a cena. Eu, a irmã mais nova, a que ainda está se encontrando. A que se mudou com um namorado sem nem ter uma mesa de jantar decente. Tinha acabado de conseguir, por puro acaso, o que ela mais desejava no mundo. Quando o Lucas entrou no banheiro e me viu com o teste na mão, ele não precisou perguntar nada. Ele só me abraçou. Foi um abraço longo, silencioso. Ele disse que ia dar tudo certo, que a gente ia dar um jeito. Mas eu só conseguia sussurrar. Como eu vou contar pra ela, Lucas? Como eu vou olhar na cara dela? Decidimos esperar uma semana, eu precisava que a ficha caísse primeiro. Durante esses 7 dias, eu me senti uma infiltrada na minha própria família. Fomos jantar na casa dos meus pais no domingo, como sempre fazemos. A Júlia estava lá. Ela parecia mais cansada do que o normal. Ela começou a falar sobre um novo especialista que tinha encontrado em outra cidade, sobre como as injeções de hormônio estavam deixando ela inchada e sensível. Eu olhava para o meu prato de macarrão e sentia uma vontade imensa de chorar. Eu sabia que, a qualquer momento, minha mãe notaria que eu não estava tocando no vinho. Eu sabia que meu pai notaria que eu estava quieta demais. E foi exatamente o que aconteceu. Minha mãe, com aquele radar de mãe que deveria ser estudado pela ciência, colocou a mão no meu ombro e perguntou se eu estava passando mal. É só o cansaço da mudança. Mãe, eu disse, sentindo o rosto queimar. Você está pálida, filha. Não está comendo nada, ela insistiu. A Júlia olhou para mim. Foi um olhar rápido, mas carregado de uma melancolia que me partiu o coração. Cuidado para não ficar doente agora, viu? Ela disse, tentando ser gentil. A vida adulta cobra caro. Eu não aguentei. A pressão de esconder aquilo estava me sufocando. Eu olhei para o Lucas, ele balançou a cabeça como quem diz você que sabe. E eu soltei a bomba. Eu não tô doente, mãe. Eu estou grávida. O silêncio que se seguiu não foi o silêncio de choque que você vê nos filmes. Foi um silêncio pesado, como se o oxigênio tivesse sido sugado da sala. Meus pais levaram uns 3 segundos para processar. Minha mãe deu um grito, levantou e veio me abraçar. Meu pai começou a rir de nervoso e a dar tapinhas nas costas do Lucas. Mas eu não conseguia tirar os olhos da Júlia.
Ela continuou sentada. A mão dela, que segurava o garfo, começou a tremer. O Rodrigo, o marido dela, colocou a mão nas costas dela, mas ela se esquivou. Ela não disse parabéns. Ela não perguntou de quanto tempo eu estava. Ela simplesmente se levantou, pegou a bolsa e saiu da casa sem dizer uma única palavra. O barulho da porta da frente batendo foi o som que marcou o fim da minha paz familiar. Naquela noite eu recebi uma mensagem dela. Eu achei que seria um pedido de desculpas por ter saído daquele jeito, talvez um desabafo. Mas o que eu li foi um texto longo, amargo, carregado de um ressentimento que eu não sabia que ela nutria por mim. Ela escreveu que eu era uma irresponsável, que eu tinha estragado o ano dela e que era uma injustiça divina eu, que não tinha estrutura nenhuma, ter recebido o presente que pertencia a ela. Ela disse que eu deveria ter tido a decência de esconder a notícia por pelo menos 3 ou 4 meses, para não esfregar o meu sucesso biológico na cara dela enquanto ela ainda estava lidando com o fracasso de mais um tratamento. Nos dias seguintes, a minha vida virou um caos. Meus pais, que no início estavam radiantes, começaram a ficar divididos. A Júlia ligou para eles chorando, dizendo que não conseguia mais frequentar a casa se eu estivesse lá com aquele assunto. Minha mãe, tentando apagar o incêndio, me ligou pedindo para eu ser mais compreensiva. Júlia, você sabe como ela está sensível, minha mãe disse ao telefone, com a voz embargada. Tenta não postar nada nas redes sociais. Tenta não falar muito sobre o bebê quando ela estiver por perto. Vamos dar um tempo para ela digerir. Mãe, eu estou tentando ser compreensiva, eu respondi, sentindo uma revolta crescer. Mas eu não posso me esconder como se tivesse cometido um crime. Eu estou começando a minha família. Eu devia estar feliz, não pedindo desculpas por existir. O clima ficou awkward a pouco. Sabe quando você entra em uma sala e as pessoas mudam de assunto na hora? Era assim. No grupo de WhatsApp da família, ninguém mais falava nada. Se eu postava uma foto da minha primeira ecografia, o silêncio era absoluto. Ninguém curtia, ninguém comentava. Mas se a Júlia postava algo sobre o trabalho ou sobre o cachorro dela, todo mundo respondia na hora. Eu comecei a me sentir isolada. O Lucas ficava indignado. Ele dizia que a Júlia estava sendo extremamente egoísta e que meus pais estavam alimentando esse comportamento. Mas como você briga com uma irmã que está sofrendo? A dor dela é real. Eu sei que é. Eu vi os exames, eu vi as lágrimas dela. Mas a minha alegria também é real. E é aí que mora o perigo, quando o sofrimento de uma pessoa exige a anulação da felicidade da outra. A Júlia começou a espalhar para as nossas primas que eu tinha roubado o momento dela. Como se a maternidade fosse uma fila de banco e eu tivesse pulado a vez. Ela dizia que por ser a mais velha, ela deveria ser a primeira a dar um neto aos nossos pais. Ela criou uma narrativa onde eu era a vilã da história. A irmãzinha mimada que sempre conseguia o que queria sem esforço. Um mês se passou e as coisas só pioraram. Tivemos o aniversário de 60 anos do meu pai. Foi uma festa pequena, no quintal de casa. Eu já estava com uma barriguinha que começava a aparecer nas roupas. Eu usei um vestido bem solto, tentando ser considerada, como minha mãe pediu. Mas não tinha como esconder o brilho no rosto, ou o fato de que eu só bebia suco. A Júlia passou a festa toda no canto oposto ao meu. Quando as pessoas vinham me perguntar como eu estava me sentindo, ela fechava a cara ou saía de perto. Até que uma tia nossa, que não sabia da missa metade, chegou para nós duas e disse: Imagina que delícia, 2 irmãs com bebês correndo pela casa em breve. Júlia, logo é a sua vez. Foi o estopim. A Júlia largou o copo na mesa e disse na frente de todo mundo: A minha vez nunca chega porque algumas pessoas preferem ser impulsivas e estragar a ordem das coisas. Algumas pessoas nem se importam com quem está sofrendo ao lado. Eu senti o sangue subir para a cabeça. Eu tentei ficar quieta, juro que tentei, mas o olhar de julgamento que ela me deu foi demais. Júlia, eu sinto muito pela sua dor. Eu disse, tentando manter a voz baixa. Mas eu não tenho culpa de ter engravidado. Eu não fiz isso para te atingir. Você fez sim, ela gritou, e agora a festa toda estava em silêncio. Você sabia que eu estava no meio de um tratamento pesado. Você sabia que esse era o meu sonho. Você podia ter esperado. Você podia ter se cuidado. Mas você sempre quer ser o centro das atenções. Eu saí da festa chorando. O Lucas me levou embora e no carro eu decidi que não ia mais me desculpar. Passei as semanas seguintes focada em montar o quarto do bebê. O Lucas e eu pintamos as paredes de um verde água bem clarinho. Cada vez que eu escolhi um macacão ou uma manta, eu sentia uma mistura de amor e tristeza. Eu queria ligar para ela. Queria perguntar se ela achava que tal cor combinava. Queria que ela fosse a tia que ela sempre disse que seria. A grande questão é, será que eu sou mesmo a idiotinha? Meus pais dizem que não, mas agem como se eu fosse. Eles me visitam escondidos da Júlia. Eles trazem presentes para o bebê.
mas pedem para eu não contar para ela. Isso criou uma dinâmica de mentiras na nossa família que é exaustiva. Recentemente, a Júlia me mandou um e-mail. Sim, um e-mail oficial, como se fôssemos estranhas. Ela disse que só voltaria a falar comigo se eu admitisse que fui insensível e se eu concordasse em não fazer um chá de bebê público, porque ela não teria condições emocionais de comparecer e não queria que a ausência dela fosse notada. O Rodrigo, o marido dela, me ligou escondido. Ele disse que está exausto, que a Júlia transformou a casa deles em um santuário de amargura. Ele me pediu desculpas e disse que está feliz por mim, mas que não pode manifestar isso porque a Júlia considera qualquer apoio a mim como uma traição a ela. Eu olho para minha barriga agora e sinto que meu filho já vai nascer carregando um fardo que não é dele. Eu não quero que ele cresça em uma família onde a existência dele é motivo de desconforto, mas eu também não posso forçar a Júlia a se curar da frustração dela. Às vezes, eu me pego pensando se eu deveria ter escondido a gravidez por mais tempo, como ela disse. Mas, será que isso mudaria algo? A dor dela seria menor se ela soubesse 2 meses depois? Ou ela apenas teria mais 2 meses de uma paz ilusória antes de cair no mesmo buraco? A verdade é que a gente não pode controlar os sentimentos dos outros, mas é muito difícil não se sentir responsável quando o outro é alguém que a gente ama. Eu sinto falta da minha irmã. Sinto falta de rir com ela sobre besteiras. Mas eu também sinto que a mulher que ela se tornou nos últimos 2 anos é uma estranha pra mim. Minha mãe continua tentando mediar, mas a verdade é que não existe meio termo aqui. Ou eu vivo minha gravidez plenamente e aceito que a Júlia vai se afastar, ou eu me anulo para manter a aparência de uma harmonia que já não existe mais. Eu decidi que vou fazer o meu chá de bebê. Vou convidar quem eu amo. Se ela não for, eu vou entender. Mas eu não vou mais pedir permissão para ser feliz. Afinal, a vida é curta demais pra gente se desculpar pelos milagres que acontecem nela, mesmo que esses milagres cheguem sem aviso e fora de hora. E agora, as coisas estão em um impasse. O bebê nasce em 3 meses. Meus pais estão tentando convencer a Júlia a ir ao hospital no dia do parto, mas ela disse que vai ver como vai estar se sentindo. O Rodrigo prometeu que vai estar lá. E eu estou aqui, tentando equilibrar o medo de ser mãe pela primeira vez com a tristeza de ter perdido minha melhor amiga para a própria dor.